Olá! Sabe um problema muito comum nas casas das mães que estão aí fora, né? Que estão me assistindo agora, por exemplo. Crianças que não comem frutas, verduras, verdinhos, legumes. Pois é, isso é muito comum. Fica comigo que hoje eu vou explicar para você um pouquinho do motivo disso acontecer na sua casa. Olá! Pois é muito comum nas casas das mães, dos pais, né? Crianças que não aceitam frutas, verduras, legumes. Eu ouço com muita frequência no consultório: doutora, antes esse menino comia de tudo, né? Essa menina comia de tudo, tudo que eu dava, não reclamava. De repente parou de comer, não está aceitando mais as frutas, os legumes e as verduras, até come outras coisas, mas esses alimentos não quer aceitar. Gente, isso é muito comum, sabe? E se a gente for observar, fazemos algumas coisinhas na rotina do dia a dia dessa criança que tiram um pouco o paladar por esses tipos de alimento, tá? Um exemplo muito comum e assim muito justificado por essa rotina doida, né, que a gente tem no dia a dia, é a ausência de rotina, né? Crianças que não sabem a hora que vai se alimentar. Aí de repente aparece alguém e fala: vamos comer. Pensa você, se estivesse fazendo alguma coisa interessante, porque comer para criança, né, não é tão interessante assim, eles querem brincar. Então, se alguém chegasse para você, se você estivesse fazendo alguma coisa interessante, alguma coisa importante, falasse assim: para tudo, vamos comer. Você estaria com fome nessa hora? Até poderia estar, mas não teria tanta fome como o interesse por aquilo que você está fazendo. Com criança não é diferente. Então a gente precisa organizar os horários das crianças, precisamos arranjar um horário na nossa agenda para tirar este tempinho da alimentação dessa criança. Que seja na nossa agenda, que seja na agenda do cuidador, né? Se você, pai ou mãe, não puder estar em casa neste momento, oriente o cuidador para deixar horários pré-estabelecidos. Não estou falando tipo assim, deu meio-dia, vamos sentar na mesa. Não pode ser 12h01, não pode ser 11h59. Não, gente, a ideia é o quê? Acostumar o organismo dessa criança a ter uma média de horário, até para ele sentir a fome, né? E saber mais ou menos que aquele horário é esperado uma rotina de alimentação, tá? E aí colocar essa criança, né, se organizar ou combinar: olha, daqui a pouquinho, né, nós vamos comer, né? Ou seja, brinque tanto que você quiser até tal horário, ou faça não sei o que até tal horário, que daqui a pouquinho nós vamos parar tudo e vamos comer. E rotina, gente, de sentar à mesa, né, de outras pessoas sentarem à mesa com essa criança, ou que seja o cuidador, e se alimentar junto com essa criança. Ser exemplo para essa criança de que comer naquele momento é algo super natural, tá? E às vezes o que a gente faz também? Às vezes a criança não se alimenta, né? Daqui a pouco o que a gente faz? Oferece outro alimento, substitui. Você não quis, eu não aguento te ver sem comer, vou te dar outra coisa. O que fica para a criança? Então, se eu não comer, eu vou comer outra coisa no lugar. Então, não vou comer o que eu não quero, né? Ou faz lanchinhos ao longo do dia, né? Às vezes a criança não se alimenta no horário, aí daqui a pouquinho tá com fome, aí faz um lanchinho, e aí quando chega o horário da refeição, tá sem fome de novo. E assim vai o dia inteiro. Então, como que essa criança vai ter fome ou interesse de provar algum alimento que não é rotina, que não é tão palatável, né, como algumas guloseimas, como alguns tipos de alimentos? E como que ela vai ter interesse nessa hora? Se ela está mais ou menos alimentada, tá? Ou se ela sabe que se não acontecer aquela refeição, daqui a pouquinho vai ter um substituto dela. Então a gente tem que parar com substituições de alimentos, né? E com os lanchinhos entre as refeições, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, ter rotina de alimentação, características de alimento. O que a gente faz? E você que está em casa vai pensar, vai falar: nossa, eu faço isso. Eu falo porque eu sou mãe e eu fiz isso muito. Hoje eu me policio, mas já errei muito em relação a isso. Você para de oferecer, né? Ele não gosta, né? Ela não gosta, não come. Então não vou colocar na mesa, não vou colocar no prato, não vou oferecer, não vou apresentar. O que acontece com esse alimento que não é apresentado? A criança esquece, gente. A criança para de ter o interesse por aquele alimento, para de ter da lembrança, né, de paladar, de sabor.
e aí aquele alimento começa a sair. E quais são os alimentos que mais comumente eles ignoram, eles evitam e que a gente passa a não oferecer? Verdura, legumes e frutas. Então, assim, a gente precisa parar com isso, de não vou dar porque não come, não vou jogar fora. É interessante para a criança, sim, tá? Olhar para aquele alimento todo dia. Você pode fazer um planejamento. Essa semana, eu vou ter em casa tais alimentos para meus filhos terem contato. E assim, não perderem o costume daquele alimento. E assim, não adianta falar assim, Bruna, mas hoje eu fiz isso e não quis. Se a criança está há muito tempo sem comer aquele alimento, não vai ser 1, 2, 3 vezes você oferecendo que essa criança vai aceitar. Então, eu preciso todo dia essa criança ver. O que a gente fala? Horário de verduras e legumes é almoço e jantar. Vamos ter jantar, não vamos ficar fazendo lanches, tá? A não ser que o lanche seja alguma coisa que entra, verdura, legume, né? Então, assim, vamos manter a rotina da apresentação desse alimento. Fruta, pelo menos 2 a 3 vezes por dia, vamos oferecer essa fruta para essa criança. Gente, mas também não é, vou dar uma banana de manhã, não quis, vou dar banana à tarde, não quis, vou dar banana à noite. Gente, a criança já não quis de manhã, não vamos irritar essa criança, ou até a gente tentando oferecer, né? Dar essa banana de novo. Então vamos vir com outra fruta à tarde e vamos vir com outra fruta à noite, né? Mas vamos apresentar o grupo alimentar para essa criança nos horários indicados, né? E acostumar essa criança de que, este horário é o horário da fruta. Então a gente precisa, faz parte da alimentação esse tipo de alimento. Este horário é o horário do legume e verdura, então vamos comer, tá? Outra coisa muito comum que a gente vê acontecer é você substituir refeição. Pensa comigo se isso não acontece na sua casa. Não comeu no café da manhã. Tá, vou dar o almoço, né? Não comeu no almoço. Quer ver? Acho que não tá com fome. Eu vou não dar o lanche para estar com bastante fome na hora do jantar. Gente, se a criança não comeu no café, não comeu no almoço, aí você não dá o lanche e dá o jantar. Mas presta atenção se essa criança não fez beliscos durante o dia, tá? A gente não percebe, a gente acha que só aquele momento de refeição é refeição e que não tem problema beliscar, porque o nosso coração não aguenta. O que a gente faz? A gente vai lá e fala, mas tadinho, não comeu no café da manhã, tá com fome. Vou dar só um pouquinho aqui que não vai atrapalhar a refeição. Eu como, eu não atrapalho minha refeição quando eu como. Então, o que eu não posso dar para essa criança? Gente, são organismos diferentes, tá? São interesses alimentares diferentes, são pensamentos, né? Entendimento da necessidade da alimentação diferentes. A criança não tem noção que é importante ela ter uma boa alimentação para crescer nutrida, proteger de doenças no futuro. Nós temos essa noção e muitas vezes a gente ainda faz errado. Não vai querer que seu filho faça certinho. Ele precisa de você para estar fazendo esse tipo de orientação e insistir nesse tipo de apresentação, nesse tipo de rotina. Então, não adianta substituir. Dependendo da criança, então, às vezes ela vai com tanta fome, tão irritada na hora da refeição, que você não consegue alimentar. Essa criança está tão irritada que aí ela fica irritada, você fica irritado. O que acontece? Vem outro tipo de alimento para substituir. Aí a criança come, você fica feliz, a criança fica feliz, mas no final, quando você parar para pensar o que você pensa, não devia ter feito isso. Mas no dia seguinte faz de novo. Então, gente, toma cuidado, não substitua e tome cuidado com a sua postura na hora de oferecer. Se quer que seu filho coma verdura, legumes, frutas, que são alimentos que vão saindo assim da rotina da criança, de 1 ano e meio para frente, porque a criança começa a não querer comer, não é só na sua casa que acontece isso, na casa dos outros também acontece, mantenha a oferta, tá? O famoso de grão em grão, a galinha enche o papo, é isso mesmo, gente. Mantenha a oferta diária, que você vai ver daqui a pouquinho, essa criança vai se alimentar. E lembre-se, sem brigas, tá bom?